Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, nessa noite de quinta-feira aqui no Celave, para batermos um papo sobre um tema que, de qualquer forma, tem muito a ver com os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus, né? Quando ele nos instiga a mergulharmos em nós mesmos, em busca de respostas, em busca de autodesenvolvimento, de perfeição humana, e que o Espiritismo mais tarde veio nos esclarecer o quão importante, né, esse mergulho, essa reflexão, e que ficou muito conhecida no nosso meio espírita como reforma íntima. Então a gente vai fazer um bate-papo desde o início mais incisivo dessa reflexão até os nossos dias atuais, trazendo para as nossas questões de momento, né? Mas antes a gente vai fazer algumas músicas só para a gente dar uma relaxadinha. Apoiaram-me antes mesmo de nascer, mãos poderosas acalentaram quando me viram sofrer. Mãos poderosas corrigiram os erros que fui cometer. Mãos poderosas então, eles são como flores no jardim, como terra que adubaram para mim, raiz para uma vida crescer e conseguir florescer. Então seguraram minha mão, a passos largos escutei meu coração, e olhando o horizonte respirei paz e gratidão. Tentando acertar, mãos poderosas se calaram, foi pra depois ovacionar. Mãos poderosas se prenderam, foi pensando em me libertar. Mãos poderosas então, eles são como flores no jardim, como terra que adubaram para mim, raiz para uma vida crescer e conseguir florescer. Então seguraram minha mão, a passos largos escutei meu coração, e olhando o horizonte respirei paz e gratidão. E agora vamos deixar mais uma música. Essa chama-se Mãos Poderosas. É uma música minha. E essa segunda também é uma música de minha autoria, chama-se Flor Divina. É uma luz que vem de lá, e posso ver como estrela faz amanhecer. Muito mais que o sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o grito se perder, como vida passageira e um futuro a receber. Como cego na esquina, sabe mais que pode ver, como brisa matutina e um matuto a se aquecer, e como flor divina em um jardim a florescer. É uma luz que vem de lá, e posso ver como estrela faz amanhecer. Muito mais que um sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o grito se perder, como noite que alimenta o corpo para adormecer, como canta a cigarra para um surdo perceber, como mulher que foi menina, do ventre veio a nascer, e como flor divina em um jardim
venha florescer. É uma luz que vem de lá e posso ver como estrela faz amanhecer. Muito mais que um sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o grito se perder. É uma luz que vem de lá e posso ver como uma estrela faz amanhecer. Muito mais que o sinal, você vai entender. É um eco que retorna após o grito se perder. Aí vou deixar mais uma agora essa é bastante conhecida. Essa próxima música é uma verdadeira psicografia, né? Os autores, Almissáter e Renato Teixeira, estavam conversando dentro de casa, né, na casa de um deles. Aí, de repente, pegaram um papel de pão, começaram a rabiscar ali, e de repente ficou pronta a música tocando. Aí um olhou para a cara do outro e falou, essa música já existe, vamos ter cuidado para a gente não criar um plágio, né? Aí chamaram a esposa de um deles, essa música existe? Ela falou, não. Aí ela já respondeu, não, caindo as lágrimas, né? Aí eles olharam um para a cara do outro e falaram assim, nós tivemos condições de compor em tão poucos minutos uma obra dessa, só pode ter sido fruto da espiritualidade maior. Então é uma coisa que, de fato, toca, né, no coração das pessoas. Muitas vezes a arte, ela vem impulsionada exatamente pela espiritualidade. É tanto que essa música, ela até hoje ela é muito cantada por vários intérpretes, né, da música popular brasileira. Ela chama-se Tocando em Frente. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Que curtir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu sou estrada, eu vou conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Sabor das maçãs e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque eu já tive pressa e levo esse sorriso, porque eu já chorei demais.
frase, conhece-te a ti mesmo, ela não foi criada por Sócrates, né? Então, uma certa feita, Sócrates ele conta que ele foi visitar o oráculo de Delfos. E lá no oráculo de Delfos, na Grécia, né, naquela época, tinha essa expressão logo na entrada: conhece-te a ti mesmo. E aí Sócrates achou aquilo muito interessante e tinha muito a ver com tudo aquilo que ele pensava. Então ele adotou essa frase, mas o que houve de mais interessante nesse oráculo, nessa visita de Sócrates, foi quando a pitonisa, né? Porque vocês veem que desde essa época já existia mediunidade ostensiva. Nos oráculos ficavam as pitonisas, que eram as sacerdotisas, que elas incorporavam entidades, né? Elas se manifestavam através de espíritos se manifestavam através do seu corpo físico, e elas davam conselhos, elas falavam para as pessoas. Então aí é um grande exemplo do fenômeno. A habilidade do oráculo de Delfos, que sempre acertava as coisas, e a sua razão, a sua racionalidade. Será que ele seria realmente o homem mais sábio do mundo? Aí ele imaginou: não, deve ter pessoas muito mais sábias do que eu. E eu vou pesquisar, eu vou procurar os melhores profissionais de cada área, para eu entender se de fato não existem pessoas mais sábias que eu. Então daí também, pessoal, que surge aquela expressão "só sei que nada sei", né? Que na verdade tem uma interpretação que às vezes a gente confunde um pouco, mas a gente vai entender agora o porquê dessa expressão. Então Sócrates chegou a um artesão, o melhor artesão daquela localidade, né? E percebeu que o artesão era o mais na arte. Parecia até você, Adalto, fazendo os quadros aí, a grande artista plástica dela. Então, na época tinha um Adalto lá, grego, o artesão, e Sócrates perguntou um monte de coisa. Sócrates percebeu uma coisa: além de entender da arte, da manipulação ali, para criar as obras, o artesão se dizia entender muito de política, se dizia entender muito de segurança, né? Então eram três classes que naquela época grega tinha muita relevância: eram os artesãos, os soldados, né, no exército, e os políticos. A gente sabe que até essa questão de república, né, tudo isso vem daquela época dos pensamentos gregos. Então, Sócrates percebeu que o artesão se dizia entender das outras artes, mas ele percebeu ao mesmo tempo que o artesão não entendia das outras artes. Então ele foi exatamente no melhor que tinha lá de político. Então o político entendia muito das relações públicas, das relações interpessoais, do traquejo em lidar com as pessoas, era um mais nesse assunto. Mas ao mesmo tempo ele se dizia entender da arte e se dizia entender da segurança, como um verdadeiro soldado. E Sócrates percebeu que ele não entendia nem da arte nem do soldado. Então Sócrates procurou o melhor soldado da época, que era realmente o máximo que fazia, mas ele da mesma forma cometeu a mesma falha. Ele se dizia entender da arte e se dizia entender da política, e ele não tinha esse entendimento, mas ele era muito bom na segurança. Aí Sócrates imaginou: eu fui nas três pessoas mais relevantes daqui e eu percebi que eles têm essa falha. Eles se acham que entendem demais. E de fato o oráculo está certo. Eu sou a pessoa mais inteligente do mundo pelo simples fato de eu reconhecer aquilo que eu não entendo. Então a ideia de "só sei que nada sei" é isso, que o forte de Sócrates em relação aos outros é que Sócrates ele compreendia as áreas em que ele não entendia, e diante dessa compreensão ele ia buscando cada vez mais o conhecimento, cada vez mais o crescimento e o seu desenvolvimento intelectual. Então por aí a gente percebe o quanto o ensinamento socrático ele é fundamental. A partir do momento que existe uma humildade de entendimento, de perceber aquilo que lhe falta, para lhe estimular a busca do conhecimento. E assim Sócrates fez. Agora vejam, isso não tem a ver
com a doutrina espírita, a gente reconhecer as nossas falhas, as nossas debilidades, as nossas carências, irmos buscar o aperfeiçoamento, irmos buscar o conhecimento, não tem a ver com aquilo que nós imaginamos, que nós refletimos no que chamamos de reforma íntima. Então, o pensamento de Sócrates sobre o conhece-te a ti mesmo era um pensamento que ele precisava se sociabilizar com as pessoas, para ele entender o que é que lhe faltava. Então, era através desse contato com as pessoas que ele ia se desenvolvendo e estimulando as pessoas também no seu desenvolvimento. É aquilo que chamamos de maiêutica socrática. Através da conversa, através do diálogo, ele queria despertar nas pessoas aquilo que as pessoas já tinham dentro de si. Então, a frase só sei que nada sei não quer dizer Sócrates achasse que todos nós fôssemos loucos, né? Não sabemos nada. O próprio discurso dele, o entendimento dele da maiêutica, de brotar, brotar o parto das ideias, né, nas pessoas, seria em vão, seria contraditório. Então, na verdade, Sócrates contou essa história para ele se defender. Sócrates estava sendo acusado de revolucionar a juventude para pensamentos novos e diferentes do que estava pré-estabelecido. Então, o governo grego condenou Sócrates à morte. Mas Sócrates teve direito de defesa, né? E na defesa ele contou essa história, explicando que, de fato, qual era o verdadeiro sentido dos seus ensinamentos. Mas não adiantou muita coisa, né? Sócrates foi condenado a sepulcro. Então, um pouco depois de Sócrates, que defendia que a gente tinha que se sociabilizar para entender as nossas carências, veio Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho ele foi um filósofo que ele já trouxe uma questão diferente no que tange a introspecção. Então, diferente de Sócrates, Santo Agostinho não defendia essa coisa que a gente tem que se sociabilizar para se conhecer, mas a gente tem que se concentrar e pensar e levar nosso pensamento a Deus. E junto com Deus a gente vai na nossa intimidade com o divino, entendendo quem nós somos e aquilo que nos falta. Então esse era o pensamento de Santo Agostinho sobre o conhece-te a ti mesmo. Então vejam que nos dois aspectos tem a ver com a doutrina espírita, não tem? A gente tem que se sociabilizar para reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e ao mesmo tempo a gente tem que ter um momento de elevar nosso pensamento a Deus. Então tem muito a ver esse aspecto também. Depois, mais lá na frente, veio René Descartes. Então aí já era uma época que a humanidade estava muito racional. Os filósofos da época de Descartes, eles simplesmente ignoravam a ideia da razão. Na época que brotou uma série de ideias novas para o mundo, iluminismo. Então a ideia de Descartes, eu penso logo existe. Ou seja, é uma espécie de introspecção, mas diferente da de Santo Agostinho, que é você pensar com você mesmo, é a minha mente, eu, refletindo. Então, a ideia é muito racional, você não precisa se relacionar com Deus e nem com as pessoas, mas sim consigo próprio. Isso tem a ver com a doutrina espírita também? Tem. Então, veja que são três aspectos defendidos por filósofos diferentes e que tem a ver com o ato do autoconhecimento que nós tanto pregamos no Espiritismo. E depois, mais para frente ainda, veio Freud. E Freud trouxe uma coisa muito interessante para complementar. Se Descartes defendia que a gente tem que fazer uma reflexão entre o eu e eu, saber das nossas falhas, das nossas virtudes, eu comigo próprio, Freud veio dizer que nem sempre a gente tem o domínio da nossa mente. Tem coisas que escapam e estão ali, no inconsciente. Então, ele vem trazer, através do estudo da psicanálise, revelar o quanto é importante levar em consideração os nossos atos falhos, os nossos sonhos, né? A questão da terapia, que através da terapia você vai reconhecendo coisas que a sua própria mente não conhece no plano consciente. Então tudo isso é se conhecer, é você buscar mergulhar em algo que você não tem domínio, que é o nosso inconsciente. Então Freud afirmou e defendeu essa tese, essa teoria da psicanálise, e que veio ajudar muito as pessoas. E tudo isso é só para a gente ter uma ideia
do quanto é amplo, o quanto é vasto, o autoconhecimento. Às vezes você pode só olhar para dentro de mim e imaginar, né? O que é que eu tenho de bom para me desenvolver, o que é que eu tenho de ruim para superar e pronto. Parece ser simples, né, pessoal? Mas não é tão simples assim. Às vezes as pessoas acham que é como uma contabilidade. Eu sou contador, no início eu tinha essa visão. É só fazer a conta ali, o quanto eu acertei, o quanto eu errei, todo o crédito, né? E eu vou procurando melhorar essa parte aqui dos débitos para o meu lucro ser maior na espiritualidade. Eu começava a imaginar assim, mas não é tão simples. Vejam quantos detalhes estão interrelacionados para a gente ter um completo autoconhecimento e a gente nunca chega nele. Então, o quanto é importante essa expressão conhece-te a ti mesmo para a gente procurar se aperfeiçoar e ajudar as pessoas no seu aperfeiçoamento, né? Uma certa feita, no Livro dos Espíritos, melhor dizendo, a questão 919, Kardec pergunta aos Espíritos e ao próprio Espírito Santo Agostinho, né? Agora já desencarnado, obviamente, que responde. Kardec faz a seguinte pergunta: qual a melhor forma de se aperfeiçoar aqui na Terra e procurar se afastar do mal? Aí o Espírito de Santo Agostinho responde. Já dizia um antigo filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec indaga, Kardec sempre questionador, sempre indagador, e graças a isso ele conseguiu contribuir consideravelmente para que a doutrina espírita fosse assim tão esclarecedora, né? Tão explicativa, procurando explorar o máximo possível as instruções provindas do ensino universal dos Espíritos. Então Kardec perguntou: e como é que a gente conhece essa proeza de conhecer-se a si mesmo? Aí o Espírito Santo Agostinho, já desencarnado, respondeu: observando tudo o que fazes durante o dia, imaginando se todas essas ações que fizestes fossem as outras pessoas fazendo consigo, se você aprovaria essas ações, essas atitudes. Então isso deixa claro que nesse momento de reflexão, de entendermos a questão do autoconhecimento, é necessário nos colocarmos no lugar do outro, né? Então, se a gente está agindo dessa forma com determinada pessoa, será que a gente adotaria, apoiaria essa mesma ação dessa pessoa para conosco? Então, Santo Agostinho, ele sugere isso. Isso é cristão. Quando Cristo diz: não fazer com o próximo que não quer que faça consigo mesmo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado nessa análise para sermos de fato efetivos na análise e não alimentarmos determinados vícios analíticos, porque um dos vícios que Freud defendeu sobre o aspecto da psicanálise é o seguinte: as pessoas, elas costumam ter suas fraquezas, seus traumas, e muitas vezes elas se abraçam nessa fraqueza e elas entendem essa fraqueza como o seu próprio sustentáculo, a sua fortaleza, né? Então, uma pessoa que reclama muito da dor, às vezes não tem nada doendo ali no seu corpo, ela superou, mas ela não consegue mais viver sem a dor. Não está nada doendo não, mas eu acho que já vai doer aqui, ó. Aí de repente a dor surge mesmo ali no pescoço. Não estou aqui dizendo, mas não estou aqui dizendo que não tem pessoas que passam por isso não, né? Tem pessoas que têm fibromialgia, tem pessoas que têm mediunidade, o quanto a mediunidade incomoda em muitos casos, né? Tem pessoas que... Eu conhecia pessoas, quando eu morava em Feira de Santana, ela trabalhava, era uma pessoa que trabalhava durante a manhã, até o horário do almoço. Aí toda a tarde era na cama, por conta da sua mediunidade. Eram dores que ela dizia ser insuportáveis. Ela tinha uma trégua na hora do trabalho, parece que a espiritualidade fazia ali uma providência, né? E aí de tarde ia era na cama, todas as vezes à noite. Ela participava das reuniões mediúnicas no centro lá em Feira, e era quando ela se sentia mais solta, né? Mais livre de toda aquela pressão energética que os espíritos proporcionavam. Então as pessoas, como eu estava dizendo, às vezes elas se abraçam aos seus traumas como seu melhor amigo. Então você tem uma fraqueza, e às vezes você acha que essa fraqueza é aquilo que você precisa para se apoiar.
Então, quando você conhece o que é certo e o que é errado, você só faz o certo. Vocês concordam ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Se você não conhece o que é certo e errado e você erra, você está errando pela ignorância. Então, isso perante a espiritualidade é muito mais brando. Porque você não conhecia, você errou sem conhecimento, você está aprendendo ainda. Então, no meio espírita, a gente tem muitas explicações, né? Então, se a gente erra no meio espírita, seja lá no que for, sabendo que a gente está errado, a gente acaba se comprometendo muito mais do que algumas pessoas, por exemplo, que moram em lugares isolados, que tiveram acesso a determinadas informações e erram pela falta de conhecimento. Então, a gente nem sempre acerta, mesmo conhecendo o que é certo e o que é errado, e mesmo se conhecendo como é que a gente age certo e como é que a gente age errado. Então, essa questão do nosso autoconhecimento nos desperta para isso também, não nos enganarmos. Haroldo Dutra, ele conta uma história que tinha um amigo, que ele era aquele amigo pé quente, né, na estrada, só acelerando em alta. Tudo bem que a gente faça isso desde que a gente entenda os limites, né, da prudência. E ele não, era faixa contínua, ele ali só cortando, lombadas, não vinha carro, ele apostava, aí eu consigo, vai. Aí de repente teve um determinado dia que ele estava ali, numa ladeira, né, faixa contínua, e ele cortou um carro, cortou outro, ultrapassou 5 carros ultrapassou. E quando subiu ali o topo, o cume, né, da ladeira, aí já que foi descendo, a viatura da Polícia Rodoviária Federal do lado, e a viatura já estava acompanhando tudo, né? Aí quando ele despontou na frente da viatura deu a mão, eles pararam, aí chegou o guarda, né, policial. Boa tarde, documento do senhor, por gentileza, ele apresentou, documento do veículo. Aí o policial ele falou assim: amigo, você não viu que era a faixa contínua, não? Sabe o que ele respondeu? Eu vi, eu não vi, foi o senhor. Ou seja, embora ele soubesse que aquilo era errado, não tinha o que reprimir-se. Então, diante daquela liberdade toda, ele pagou por ver. Eu posso, ninguém vai me reprimir, eu posso fazer tudo, vai dar tempo. Então ele descumpriu uma lei de trânsito, né? Cometeu uma infração, porque achou que ninguém ia testemunhar. Aí eu sou assim, pessoal, eu conto as falhas dos outros, mas eu conto as minhas também. Aí tá eu indo para a roça, né? Comendo salgadinho, de repente o carro já estava cheio de papel. Eu falei: quer saber de novo, vou jogar aqui mesmo. Embrulhei o salgadinho, ninguém está vendo, joguei fora do carro. E aí um menino: olha, mãe, o homem jogou o lixo no chão. Aí eu fiquei vergonha. Aí eu tive que parar o carro, voltei, peguei. Mas isso é uma prova, né, de que nem sempre. Isso é uma prova para nos mostrar: olha, a espiritualidade está vendo tudo. Então, às vezes a gente não vê os outros olhando, acha que a gente pode fazer, que nada, besteira. Aí, de repente, um menino ali me dando lição de moral. Vejam, da mesma forma, Haroldo Dutra conta que uma certa feita, no trânsito também, lá em Belo Horizonte, ele estava indo para o trabalho, chegou uma sinaleira, só que ele ia deixar o filho de 14 anos antes na escola. Aí chegou na sinaleira, ele parou o carro, aí quando partiu, um outro carro veio e fechou. Aí quase bate. Aí teve um sinal próximo. Aí quando parou, no próximo sinal, o carro que havia fechado de Haroldo Dutra parou bem do lado de Haroldo Dutra. Haroldo Dutra disse que fumaçou com aquela raiva, aquela coisa. Ele quase bate no carro, por uma imprudência dele, e agora ele vai me ouvir. Aí começou a baixar o vidro. Quando foi baixar, aí eis que o filho de 14 anos do lado olhou e falou: pai, o que é que você vai fazer? Aí ele olhou assim para o filho, regalou os olhos, e o filho: você está nervoso, pai? Um pouco. Aí o filho falou assim: pai, se você pretende xingar esse rapaz, deixe de lado, sabe por quê? Já pensou se ele é uma das pessoas que assiste sua palestra? Que adora aquilo que você fala, aquilo que você ensina? Aí de repente, quando você baixar o vídeo, ele vai olhar para você: olha, Haroldo Dutra, sou seu fã. E você vai xingar esse rapaz por causa de um erro dele, pai? O erro é dele, não é seu. Haroldo Dutra disse que começou a subir o nível de
volta. E o filho tinha razão. E nós aprendemos muito com os espíritos elevados que estão encarnados nos seres de idade menores que a nossa, né? Os nossos filhos, as crianças que se deparam conosco. Nós temos que aprender muito com esse pessoal, porque é uma geração que vem com uma vitalidade, uma energia muito grande, e se bem direcionada pode trazer muita ação positiva para o nosso mundo, principalmente nesse mundo de transição. Então a gente precisa respeitar os mais velhos, claro, é lógico, é básico, mas ao mesmo tempo a gente precisa ouvir aos mais novos. Então tem que ter essa inter-relação, essa troca de experiências, para que todos construam o seu conhecimento e todos se ajudem nesse processo. Então, a gente não faz o certo apenas se a gente sabe o que é certo. É preciso resistir às tentações do erro. Então, às vezes a gente erra porque não é conveniente acertar. Você às vezes imagina, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar o quê? Acertando. Você imagina, né, que não. Aí evita de fazer o certo. Às vezes você imagina, eu vou errar porque eu errando desse erro aqui, eu vou lucrar mais. Você está pensando no dinheiro. Então às vezes você erra, às vezes você suborna alguém para conseguir algo, uma vantagem, né? Que é um erro, mas vai proporcionar monetariamente, né? Uns valores a mais no seu cofre, no seu caixa, e aí você está errando, porque você está sendo materialista a esse ponto. Às vezes você erra porque você precisa do erro, porque aquele erro vai lhe dar alguma vantagem, alguma fama, por exemplo. Não, está errando, passa por cima de alguém, falta com ética. Às vezes está no mercado de trabalho, uma oportunidade de emprego. Aí você faz de tudo para queimar o concorrente com o chefe, às vezes até inventa histórias, né? Então tudo isso são erros que estão disseminados assim na sociedade, disseminados entre as pessoas, e as pessoas erram não por ignorância, mas porque elas sabem o que é errado, mas ainda assim elas erram porque elas são incapazes de acertar por conta do seu favorecimento pessoal, por conta de olhar apenas para o seu umbigo e esquecer do coletivo. Então os acertos, para a gente atingir os acertos, basta a gente se espelhar nos ensinamentos do Cristo. Em toda e qualquer situação, trazer o Cristo para próximo de nós. Será que o Cristo aqui faria dessa forma? Será que não faria? Aí a gente vai entender. Porque não adianta, pessoal, que todos façam a mesma coisa, se essa coisa é uma coisa eticamente correta. Mesmo que todos façam, o erro vai ser sempre o erro, o mal vai ser sempre o mal. E se ninguém fizer em determinado ambiente, ninguém fizer o bem, ainda assim o que é certo vai continuar sendo bem. Então o que legitima as nossas ações não é o que a maioria faz ou deixa de fazer, mas é o que a nossa consciência nos instrui e nos esclarece que é certo e o que é errado. Então uma ação legítima é uma ação espelhada naquilo que grandes sábios nos explicaram, como Sócrates, como Platão, como Jesus Cristo, como Buda, né? Martin Luther King, Mahatma Gandhi, muitos mensageiros do bem que se disseminaram os seus ensinamentos nesse mundo afora e que são dignos de exemplo. Aqui na Bahia nós temos Irmã Lúcia, né? Chico Xavier, em Minas, Divaldo Franco também aqui na Bahia, de muitos outros e outros que não são conhecidos, mas que através das suas ações a gente compreende. Essas pessoas que agem assim, da forma mais coerente e bom senso possível, pensando em auxílio ao próximo, não apenas observar o seu umbigo, são as pessoas mais bem resolvidas no intuito do autoconhecimento. Então elas já se conhecem o suficiente para saber que o acerto muitas vezes vai lhe trazer desvantagens materiais, mas ainda assim é o certo, elas fazem. Não sei se vocês acompanharam, teve uma época na Copa do Mundo, passou até agora, viralizou nas redes sociais, um jogo antigo, uma Copa antiga, né, entre Irã e Dinamarca.
A gente sabe que os países escandinavos, eles possuem um senso ético hoje, né, muito aguçado. Eu acho que isso é um exemplo para o mundo de uma forma geral. Então, naquele jogo, alguém na plateia apitou e o zagueiro do Irã achou que tinha sido o apito do juiz. Aí, no apito da plateia, achou que o juiz estava paralisando o jogo. O que foi que ele fez? Meteu a mão na bola dentro da área, pegando a bola para entregar para o juiz para saber o que o juiz tinha apitado. Aí, quando o juiz viu ele pegando a mão na bola, simplesmente apitou o pênalti em favor da Dinamarca. Olha o pênalti. Aí ele tentou se justificar que ele ouviu o apito vindo da plateia, mas o juiz falou: não, é pênalti. Aí marcou. Aí, quando o atacante da Dinamarca preparou o pênalti para bater, o técnico da Dinamarca chamou, em particular, cochichou algo no ouvido. Aí, quando o atacante da Dinamarca foi bater o pênalti, ele simplesmente bateu para fora propositalmente, para provar que aquele gol não teria sentido nenhum, não teria honra. O time ganharia sem honra, porque foi uma falta de concentração, foi um engano do zagueiro do Irã. Faltou a honra do jogo e assim não servia. E esse episódio, ele serve para a gente entender o quanto essa questão de honra hoje ela é muito rara. Então, uma pessoa que se autoconhece, ela também conhece a ética, os parâmetros do que é certo e do que é errado. Isso serviu de exemplo. Então a gente percebe o quanto, hoje, por exemplo, às vezes a gente ouve dos próprios comentaristas, né? O atacante vai fazer o gol, dribla um, dribla outro, aí o comentarista às vezes torce para o time que está recebendo ataque e fala assim: vai na canela dele, derruba, derruba. Mas sabe que a falta, derrubar, é um antijogo, concorda? Não foi capaz de tirar a bola e vai na canela do jogador para derrubar. É um antijogo, mas é considerado normal no meio esportivo, inclusive entre os comentaristas. Por quê? Porque a ética ainda não faz parte da essência naquele rol de autoconhecimento. Então ainda é tida como algo normal. Se não alcança a bola, derruba o jogador, mas uma falta é um antijogo, ou seja, é algo que não é permitido. Então as pessoas estão muito acomodadas em fazer o que não é permitido, levando a sua própria lei, regendo aquele conjunto de valores que ele autodeclara como certo, porque faz bem para o seu umbigo. E, na verdade, a gente tem que ter uma consciência muito mais ampla. Então, o autoconhecimento, ele também tem a ver com o coletivo, porque nós somos seres sociais, nós estamos inseridos numa coletividade. Nós fazemos parte, aqui nesse momento, de uma reunião no Centro Espírita, Luz, Amor e Verdade. Ao mesmo tempo, fazemos parte da população de Conceição do Coité, que, por sinal, faz parte da população da Bahia, do Brasil, da América do Sul, do continente americano e do mundo. Então, no fundo, todos nós somos seres que estamos inseridos numa sociedade mundial, na humanidade. Então, toda e qualquer preocupação em qualquer canto do mundo, ela é válida. E a gente precisa entender que se preocupar também com os erros que não estão próximos de nós, para que esses erros se transformem em acerto, também faz parte daquilo que se chama autoconhecimento, no sentido da inter-relação, aquilo que Sócrates defendia e que a gente falou no início. Então, pessoal, tudo isso é para a gente entender o quanto é complexo essa questão do autoconhecimento, essa questão de buscar se entender enquanto seres individuais, mas ao mesmo tempo enquanto seres coletivos, né? Enquanto seres integrantes de uma sociedade muito maior. Então, quando cada um fizer a sua parte, cada um se autoconhecer e com isso contribuir para que a sociabilização entre as pessoas se torne melhor, é o momento em que o nosso mundo, nosso planeta Terra, ele passará de estágio de mundo de provas e expiações definitivamente para o mundo de regeneração. Essa transição ela é demorada, ela acontece de forma paulatina, exatamente porque a humanidade ela evolui assim. Ela evolui também aos poucos e nós evoluímos também aos poucos. Então, acelerar o nosso processo de evolução, buscar se conhecer, buscar se aperfeiçoar,
é fundamental para que a nova era se faça presente, né? Então, ter o autoconhecimento é o primeiro passo para chegar ao nosso processo evolutivo. Então, quando o Espiritismo nos fala acerca da reforma íntima, é exatamente isso. É desenvolver a nossa evolução humana e espiritual. Aí hoje a gente se dá, então observe que tudo isso gira em torno de conhecer. Então é necessário conhecer o que é certo ou errado para a gente procurar acertar, concorda? Mas sabendo o que é certo e o que é errado, a gente tem que também se trabalhar para evitar errar mesmo conhecendo, porque aí a gente erra dobrado, né, ou triplicado, se atender lá na espiritualidade. Então isso aí faz com que a gente observe o quanto é trabalhoso o nosso desenvolvimento, a nossa luta, né? E buscar o conhecimento é diferente, pessoal, de traçar uma opinião fixa. Então a gente vive um mundo hoje muito ligado a opiniões. Conhecer, como Sócrates dizia, é buscar, é conhecer cada coisa, cada lei, é diferente de julgar. Então a sociedade atual ela julga muito e ela busca conhecer pouco. Então é muito natural. Uma vez mesmo, eu vou contar outra coisa minha para vocês. Uma vez mesmo eu deixei de frequentar um determinado restaurante, porque todo mundo foi, não é aqui em Coité não, viu pessoal? Antes que vocês busquem, mas eu sou muito rodado. Eu já morei em Feira de Santana, já morei em Tanquinho, já trabalhei em Santo Amaro, passava a maior parte do tempo lá. Então, num determinado restaurante, sempre que eu chegava, que eu ia almoçar, o dono do restaurante chegava e começava a falar as verdades dele. Olha, Bruno, hoje aconteceu isso, não sei o que, você viu na TV, aquilo, outro. Eu não aguentava mais aquilo. Eu falava, mas não é assim, não. Não, é assim, é desse jeito. Aí às vezes a gente falava, mas veja, não, é assim. Então são essas verdades que todos nós temos um pouco, né? Mas tem alguns de nós que tem muito. Então a sociedade hoje ela é muito cheia de certezas. Sabe o que Sócrates diz sobre as certezas? Quem só tem certezas é a ignorância, porque por não conhecer você está sempre certo. Você não sabe ao certo o que é uma coisa, o que deixa de ser. Então, na sua visão, o certo é o que você determina. Quem tem dúvidas é a sabedoria, porque o sábio reconhece a área que não lhe cabe. Ele sabe buscar informações de quem conhece, como Sócrates fez quando ele consultou o político, quando ele consultou o soldado, quando ele consultou o artesão. Então, cada um de nós tem a nossa parcela de conhecimento, mas tem também a nossa parcela de ignorância. Ninguém conhece tudo. Então, Sócrates dizia o seguinte: aquele que diz que a tudo conhece é porque nele reina a ignorância. Por isso a frase, só sei que nada sei. Porque temos que ter o conhecimento das nossas limitações, até onde a gente vai. Então hoje falta conhecimento, falta a busca de conhecimento e sobra opiniões. É igual a música de Raul Seixas, né? Quando ele diz, prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então essas opiniões cristalizadas, que elas não se transformam, né? Na verdade, é sinônimo de ignorância. A gente precisa aprender com tudo na vida. Semana passada eu tive uma conversa com um jovem, vou falar para vocês, que me surpreendeu muito. Ele tinha 16 anos, de repente conversa vai, conversa bem, a gente batendo papo, e ele falou algo ligado ao sexo, né? Aí eu fiquei curioso, falei, você, nesse tempo, ele falou, não, eu não ligo para sexo não. Falei, não, com 16 anos? Ele, isso são só hormônios? Eu falei, hormônios? Eu falei, na minha época, com a tua idade, rapaz, não tinha o que fazer, porque para começar na internet tinha na minha época. Então não tinha o que fazer. E eu morava em Tanquinho, uma cidade que já não tinha atrativo. Então a gente tinha que ir para a festa, procurar patérias. E às vezes, eu já contei isso aqui outra vez, a gente, Tanquinho se resumia em uma praça grande, né? Depois, muito tempo depois, na década de 90, construíram outra praça, mas nessa época era uma só, a praça da igreja.
E a gente ficava assim rodando a praça da igreja o tempo todo, dizia que era atrás de Paquera, né? Aí tinha uns amigos mais maduros que olhavam a gente só rodando ali e tiravam sarro. Vocês vão fazer buraco no chão, passando por aqui, às vezes, o tempo todo, igual os filhos tontos, né? Não, a gente está vendo se vê umas meninas aí. Aí eles davam risada. Porque a cidade era tão pequena que todo mundo já conhecia todo mundo. Então a gente sabia que ali o que é que podia aparecer e o que é que não. Então, nesse diálogo, o jovem falou assim: são só hormônios. Eu falei, mas na minha época era diferente. Ele falou, não é só na sua época, não. Hoje eu também, assim, muitos dos meus amigos só pensam nisso. Só pensam em se relacionar, só pensam em sexo. E você? Não, eu vi num podcast que você tem. Na minha época também não tinha podcast, nem YouTube tinha. Ele falou assim, eu vi num podcast que você tem, que se a gente utilizar a energia sexual, que é uma energia muito forte, e canalizar essa energia para aquilo, para a busca dos nossos objetivos, a gente vai ter muito mais força para fazer isso. Então eu prefiro não perder tempo com sexo por agora. Tudo tem seu tempo. Então não tive a hora, mas agora eu estou pensando em me disciplinar para fazer isso, fazer aquilo. E eu achei essa uma visão muito racional, né? Falei, rapaz, eu não conseguiria ter essa razão toda. Mas é importante a gente ter essa razão. E vindo de uma pessoa de 16 anos de idade. Então são muitas posturas que a gente se depara no mundo de hoje e que a gente não necessariamente precisa se surpreender, porque cada um tem uma forma de pensar. Então aquele jovem de 16 que pensa assim, ele tem o porquê, ele tem os seus planos, e ele falou ainda que não queria se envolver com outra pessoa, porque aí de repente os problemas das outras, porque ele não queria ter namorada, né? Os problemas da outra pessoa ele ia ter que resolver agora, e ele está muito focado, depois ele ia pensar nisso. E paciência é uma forma que ele tem de analisar e precisa ser respeitada. Então a gente observa o quanto é plural o posicionamento das pessoas, o quanto é plural a diversidade de entendimento das coisas, né? Então a gente não pode padronizar um comportamento, seja sempre assim, porque cada um tem o seu tempo. Muitas vezes, alguns de vocês já foi aqui em psicólogo, psicoterapeuta, alguns de vocês é psicólogo, psicoterapeuta, então muitas vezes a gente ouve, né, o pessoal dessa área falar assim, cada um tem o seu tempo. Então você não pode exigir que o tempo de um seja o tempo do outro, ou seja, a gente não pode exigir que as pessoas se melhorem no mesmo momento. E da mesma forma a gente não pode exigir que as pessoas sejam do mesmo jeito. Cada um tem um momento que vai se autoconhecer cada vez mais, vai se autoconhecendo cada vez mais, e isso precisa ser respeitado. A gente não pode padronizar comportamentos. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no Espiritismo, no início, quando eu entrei no Espiritismo, eu tinha 17 anos. Hoje eu vou fazer 43. Então, naquela época, eu lembro que as pessoas ainda falavam um pouquinho do meu cabelo. Eu já tinha cabelo grande, viu, pessoal? Aliás, quando eu vim para aqui para o cabelo grande, o pessoal me confundia muito com o Fabinho. Diziam que eu era irmão de Fabinho. Eu falava, vem cá, cadê ele? Ainda bem que era uma pessoa boa. Aí me achavam que eu era irmão de Fabinho. Aí sabe quando é que eu percebi que eu envelheci? Quando eles hoje me confundem com o pai do nosso irmão aqui. Dizem que é meu filho. Antes eu era irmão de Fabinho. Agora eu sou padre. Aí eu pensei, não tem cultura. Na semana espírita, a gente veio lá disso aqui e falou: Bruno, seu filho, eu conheci ali. Eu falei: meu filho está lá encaixando em Jacuípe, ele mora lá. Ali, seu filho, sua cara. Parece. É bom que é uma pessoa boa, mas. Então, pessoal, diante disso a gente percebe, como eu estava falando, o que mais me chamou a atenção no Espiritismo é essa liberdade que a gente tem de cada qual ser quem é. E naquela época, quando eu tinha 17 anos, isso era 1997, né? Às vezes eu ia a alguns centros em Feira de Santana, que era lá que eu morava na época, e algumas senhoras, né, normalmente as pessoas mais idosas, quando me chamavam para eu falar alguma coisa em algum centro, e às vezes elas faziam assim, ó, como se eu estivesse mostrando o cabelo. Aí faziam assim, uma com a outra,
E aí, às vezes, na maioria das vezes, quando eu abri o Evangelho, vinha uma lição. Aí eu lembro que nesse dia específico, veio assim: é pelo fruto que se conhece a árvore. Ou seja, a gente não pode julgar as pessoas sem antes conhecê-las. E é isso, pessoal. A gente fala no meio religioso o quanto o Espiritismo nos dá essa liberdade, mas às vezes até dentro do movimento espírita, é normal que todos nós somos seres humanos, a gente observa julgamentos, né? Não tanto quanto outras religiões, mas fundamentalistas, obviamente. Porque o Espiritismo, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá a oportunidade de conhecer as coisas e não julgar. Mas ainda assim, pela nossa condição humana, a gente julga. Às vezes a gente está no centro, às vezes uma reunião mediúnica mesmo, aí chega uma pessoa atrasada, você olha para o relógio, olha para o outro assim, já faz aquele olhar e atrasou. Ó. Porque a reunião mediúnica é uma reunião pontualíssima, requer muita dedicação, muita responsabilidade. Aí, às vezes até aqui na doutrinária, o senhor falou: você conhece o fulano? Ah, que vai no centro, mas só chega atrasado, só chega na metade para o fim da doutrinária. Então, às vezes a gente ouve isso. Não estou dizendo que é aqui não, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas acontece. Então, a gente tem que parar de julgar mais e pesquisar. Tem um comercial, vocês já viram, né, de um menino que sempre chegava atrasado na escola, e o professor, isso era antigamente, aí tem aquele cenário de época, né? E o professor com a palmatória batia nele. Todos os dias o coitado chegava atrasado, tome de palmatória. Aí teve um dia que o professor resolveu ver o que é que esse menino fazia. Aí pegou a bicicleta, quando olhou o menino, ele passava antes, pegava a mãe sofria de câncer, e levava a mãe na cadeira de roda para o hospital fazer quimioterapia. De lá ele ia para a escola. Então ele não conseguia conciliar o horário por isso. Aí quando o menino chegou na escola, o professor se abaixou e virou a palmatória para o menino bater nele. Porque ele julgou sem conhecer a causa. E nós somos ágeis em fazer isso. Nós fazemos com muita naturalidade, julgar as pessoas, criticar as pessoas sem entender, né? A internet, ela veio trazer um leque de pesquisa, uma gama de benefícios para a gente. Por exemplo, antigamente, para ter um conhecimento de alguma coisa, a gente ia para a biblioteca, pegava a ficha, esperava devolver o livro e tal. Hoje não, você está com a biblioteca na palma da mão, né? Tu deu até risada, né? Não é da tua época, não. Sim, não passou por isso, não. Às vezes eu tinha prova, na minha adolescência, lá em Pequim, uma biblioteca muito pequena, poucos exemplares, eu tinha que ir cedo para garantir. Então hoje a gente está com a biblioteca na palma da mão, né, que é o celular. A gente olha, pesquisa, então trouxe um benefício, a rapidez da informação é muito grande. Mas ao mesmo tempo, encurtou muitas diferenças e as pessoas ficaram muito à vontade para ajudar as outras pessoas. Então de repente todo mundo se tornou o dono da sua própria verdade, né? Então você não quer saber por que fulano está lá em Miami, por que fulano está lá no Japão, por que fulano está lá em Pequim. Não, está passeando, eles podem passear. Aí você começa a ter inveja, não, isso aí é isso aqui, começa a desfazer, mas no fundo, a gente queria estar lá em Miami, no Japão, em Pequim. Então vejam que esse encurtar de distância entre as pessoas, às vezes a pessoa está lá em Paris, né? Você está no açude ali, que comparação. Mas paciência, um dia eu chego lá em Paris. Então, esse encurtar de distância entre as pessoas, na verdade, é mais um teste para a gente poder se policiar, testar a nossa inveja, né? Para que a gente não desenvolva essa inveja, testar o nosso reconhecimento. Ele ganhou um prêmio, pronto, parabéns. Eu não consegui ganhar porque eu não consegui, eu não fui capaz de um dia, talvez eu consiga, se eu me esforçar e chegar até aquele patamar. Então a gente precisa desenvolver ainda mais as nossas virtudes, mas nunca se esquecer de lutar contra os nossos defeitos, principalmente nessa realidade virtual que tanto encurta as nossas distâncias. Então é como se uma oportunidade de aprimorar o nosso autoconhecimento está aqui também no celular, na palma de nossa mão. Quando a gente vê todas essas coisas que acontecem nas redes sociais. Mas diferente disso, a gente vê pouca gente correndo atrás do conhecimento e de desenvolver o autoconhecimento
dedicando muito mais seu tempo para julgar as pessoas. Então a gente vê muitas guerras, né? Guerras ideológicas, guerra por time de futebol. Uma é Bahia, outra é Vitória, e aí começa a discussão, guerra por causa de política, por causa de religião. Lembro que uma vez, quando teve, logo no início da pandemia, né, Zé Carneiro convidou a gente para fazer um bate-papo no Estúdio 8, que era no Facebook, um programa espírita. Aí quando ele me convidou, eu imaginei logo, eu estou com um pouco de receio, porque eu sei que o público do Estúdio 8, embora tenha espíritas também, mas a gente sabe que os espíritas são em menor quantidade, né? Então tem muitas pessoas de outras religiões, tem gente que não aguenta nem ouvir falar a palavra reencarnação, que diz logo que a gente tem parte com o diabo, etc e tal. E eu fiquei com o pé atrás, mas eu não senti isso dele não, ele é muito corajoso. Eu falei, rapaz, vou comprar essa coragem de Zé Carneiro para mim, vou encarar. Aí a gente foi. E aí, primeiro dia tudo bem, segundo tudo bem, quando foi no terceiro, é uma live, né? Eu estou vendo um disse-me-disse ali na live. Quando eu peguei, tem um momento de uma pausa que a gente agradece as pessoas. Quando eu peguei que olhei, tinha uma mulher, uma protestante. Ah, Jesus nunca falou em reencarnação, vocês estão com a doutrina do diabo, e não é assim que se prega, e Deus nunca falou isso e tal. E o pessoal espírita rebatendo: não, minha senhora, não é isso, o que é que você está fazendo aqui? Se não era para você. Se você não admite isso, não gosta, vá para outro lugar, mas deixa a gente em paz e tal. Aí quando eu vi aquilo, aí eu falei, olha, fulano aqui, que falou isso aqui, na verdade isso aqui não é um debate não. Isso aqui é uma forma da gente mostrar o que é o Espiritismo. Para quem quer aprender Espiritismo, porque às vezes as pessoas têm receio até de entrar no centro espírita, né? Como eu no início tinha, eu passava lá em do outro lado da rua, com medo de entrar no centro espírita, que tinha lá em Pequim. E aí eu falei, isso não é um debate. Continue com sua convicção que a gente tem a nossa. A gente não vai brigar por isso. Aí alguém falou assim, foi isso que eu falei com ela. Se ela não admite, se ela não aceita, que ela saia. Ela falou assim, eu não vou sair, você não vai me tirar. Aí a pessoa falou, e por que você não vai sair? Ela, porque eu gosto do programa. Aí aquilo que Freud chama de ato falho. Se ela gosta do programa e ela critica o programa, tem alguma coisa no programa que a atrai. Ela disse que gostava. No momento uma vez ela não percebeu o que ela estava falando, mas ela disse que gostava. Então muitas vezes a gente está diante dos nossos inimigos que tanto nos criticam, que tanto tentam desfazer nossa imagem, mas existe um porquê. Muitas vezes eles nos admiram muito. E Kardec fala isso no Livro dos Espíritos. Nessa mesma parte, aliás, Santo Agostinho fala isso para Kardec, ainda sobre a questão 919, só para a gente concluir. Santo Agostinho fala assim: ouvides bem o que as pessoas dizem de vocês, inclusive os vossos inimigos, levai muito a sério, não no intuito de se deteriorar, mas no intuito de aprender, porque muitas vezes, quando são amigos, eles ocultam algumas verdades com medo de magoar, e os inimigos não. O que você tiver de defeito, ele vai jogar em sua cara. Aí você já sabe, preciso melhorar nisso. Ah, você é isso. Pronto, vamos analisar. Realmente, eu preciso melhorar. Então, o que é que Santo Agostinho falou em espírito? Aproveitar os momentos de ataque para a gente se aperfeiçoar. E assim a doutrina espírita, uma doutrina que preza sempre pela paz, sempre pelo desenvolvimento pessoal e interpessoal, para que a gente procure sempre estar de acordo com os ensinamentos éticos, os ensinamentos cristãos, iniciando sempre pelo nosso conhecimento. E como nós vimos na noite de hoje, é de onde parte toda a análise e toda a nossa evolução espiritual. Então, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode falar, senão a gente parte para a segunda parte, né? Vai ter passe hoje, André? Vai, não? Então a gente encerra por aqui. Obrigado a todos pela atenção. Tem algum recado, André? Então pode encerrar. Alguém para fazer a prece? Pode ser, amigo? Comigo eu não esperava essa. Não foi ensaiado nada mesmo. Não foi.
Vamos todos fechar os olhos e vamos levar nossos pensamentos ao nosso mestre amado Jesus. Agradecer a Ele por este momento de aprendizado, onde possamos levar cada palavra, cada sentimento para casa, dos nossos familiares, dos nossos amigos e para todos aqueles que a gente possa encontrar no nosso caminho. Agradecer aos nossos mentores espirituais que aqui se fizeram presentes conosco neste espaço de luz, de amor, de fraternidade. Agradecer a cada um dos irmãos encarnados e desencarnados que estão aqui presentes conosco. Muito obrigada. Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Se sintam acolhidos, amados e respeitados com a sua individualidade, com o seu coletivo, com seus defeitos e com as suas qualidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que é vosso poder, o reino e a glória